Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Deus. É bem importante assim, porque numa época anterior as pessoas não tinham facilidade de falar o nome de Deus. Mas depois, na época atual que nós nos encontramos, tem a vulgarização de colocar o nome de Deus em qualquer coisa, em qualquer hora, para qualquer coisa. Então, quando se fala muito numa palavra também, aquela fica pejorativo. Então nós fazemos assim, ou uma hora elevamos, né, períodos anteriores, outra hora degradamos. E a vinda do Filho de Deus foi necessária pela bondade dele, porque os seres humanos se encontravam muito voltados para a matéria grosseira. Então, a necessidade de vir uma força especial para que os espíritos humanos pudessem entender. Então, a vinda de Jesus foi para essa finalidade, o amor de Deus possibilitando uma parte sua vindo para a criação. Toda época nós sabemos assim que existe a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E bem interessante assim, porque nos ensinos fala assim que Jesus saiu do Pai e volta ao Pai. E o Espírito Santo? Então o Espírito Santo é a lei, é o karma, é o destino, é a vontade de Deus. As referências sempre vêm para que o espírito humano muda a maneira para melhor. Porque se tem um ensino que fala aquilo que plantas has de colher, então nós tínhamos que perceber o que eu estou desejando para o meu semelhante. E é bem interessante assim, porque muitas vezes a pessoa fica descontente e quer que aquele que a deixou descontente não seja bem-sucedido. Então, se ele não for bem-sucedido, a pessoa esquece que ele vai voltar para ela novamente, porque a tendência nossa é voltar para o período anterior. Mas se ele for bem-sucedido, então ele vai ficar tão ocupado com tantos afazeres e agora com tantas responsabilidades que ele não tem tempo para voltar ao passado. Então essa naturalidade assim que tínhamos que ter dentro de nós de compreender que aquilo que nós queremos é aquilo que nós desejamos para o nosso semelhante. Porque eu quero ser bem-sucedido, eu quero ter saúde, eu quero ter sabedoria para resolver todas as coisas, que é da minha responsabilidade. Então é isso que eu tinha de ter que ter para os meus próximos. Porque se cada um tivesse a perspectiva dele no empenho da sua vida, então ele não voltaria para trás, ele caminharia para frente. Isso a gente pode observar nas músicas também. Dificilmente uma música está contando da perspectiva do sucesso, da maneira que fez para que tivesse sucesso. Está sempre falando de um acontecimento que teve, que não foi bem sucedido. Está repetindo. Então, como é que nós vamos caminhar para frente, de melhorar a condição nossa? Então, o karma, a vontade de Deus, o destino, é o Espírito Santo. Por isso que Jesus fala que pecado contra Deus Pai pode ser perdoado, pecado contra Deus Filho pode ser perdoado, mas contra o Espírito Santo não pode ser perdoado, porque é aquilo que a pessoa plantou. E é muito importante assim a pessoa lembrar assim, que o destino nosso, todo instante nós podemos melhorá-lo, porque eu vou vestir uma roupa, eu vejo lá que eu tenho opção. Eu tenho mais de uma opção. Eu posso escolher a opção. Depois que eu escolhi. Se eu vou preparar um alimento, eu tenho opção de fazer esse alimento de maneiras diversas. Mas depois que eu iniciei o preparo com uma maneira de ser preparado aquele alimento, ele vai ser preparado daquela maneira. Mas antes de começar o preparo, eu tive a opção. Então, muitas vezes, as pessoas acham assim que nós não temos opção na vida. Temos. Em todo instante, eu posso calar, eu posso falar. Eu posso falar uma fala que o outro fica feliz.
eu posso falar uma fala que o outro não fica feliz. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. A bondade do Criador de ter possibilitado toda a época do desenvolvimento do espírito humano os auxílios. Porque nós sabemos assim que sempre vieram preparadores do caminho. Nos últimos 2000 anos, quer dizer que foi necessário a vinda do Filho de Deus, porque tinha que vir com uma força especial para auxiliar aqueles que ainda tinha dentro deles uma esperança. Então aquela condição assim, né, que nós já ouvimos falar assim, que aquele que tem o rebanho perdeu uma ovelha, ele volta para buscar. Aqueles boiadeiros, de período em período, ele conta a sua boiada para ver se está faltando uma cabeça. Então ele sabe que até aquele ponto estavam com todas as cabeças, né? Quer dizer que se agora está faltando um, fica fácil dele saber o período que ele tem que voltar para buscá-lo. Então a bondade é sempre assim. Então o que acontece? Nós tínhamos que facilitar a vida daqueles com quem nós temos um relacionamento, uma condição de mais nobre, mais polido, mais coerente, facilitando a vida daqueles com quem nós relacionamos. Essa é a importância que tínhamos que ter. Então, toda época, nós tínhamos que fazer um trabalho assim de ir observando como é que nós estamos caminhando. Onde é que eu vou dar do jeito que eu estou caminhando. E tem muitas referências assim, né, que a pessoa fala que do jeito que a pessoa está caminhando, ela não vai longe. Do jeito que aquela pessoa, aquela outra está caminhando, ela vai longe. É assim as referências que nós temos. Quer dizer que nos ditados populares, nós sempre recebemos as orientações. E a gente vai observando assim que essas orientações sempre foram definidas, sempre foram seguras. É isso que nós precisamos de ver. Pois se do jeito que aquele caminha ele vai longe, quer dizer que ele apresenta uma ponderação. Essa ponderação também agora tem que ver do procedimento interno que a pessoa está tendo. Não é somente na vida de matéria grosseira com as precauções, é dentro. E se aquele não vai longe, é justamente porque tem costumes que prejudicam a saúde e não tem uma ponderação do jeito que ele está caminhando. Nós tínhamos que ter uma sensibilidade para ver assim, o que eu preciso para a minha vida. É isso que eu tinha que ver. O que é bom para a minha vida. Então tem muitas coisas assim que eu preciso de lembrar o procedimento, a nobreza que eu preciso de desenvolver, a paciência comigo, a maneira que o outro muitas vezes não tem nada a ver. Então, como se fosse assim, o outro chegou agora, ele não tem nada a ver com o que está acontecendo. É eu, o problema sou eu. E é bem importante assim, porque nós sabemos que existe uma irradiação. Os cachorros, por exemplo, percebem melhor essas irradiações. Então, nós tínhamos que nos tornarmos mais qualificados. Deus, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Então, Deus Pai é a vontade, é a força. E Deus Filho é uma parte de Deus Pai. O Espírito Santo é a mesma coisa, é uma parte de Deus Pai. Só que essa parte, ele fez o sacrifício e deu para a criação, para que pudesse a criação manter-se, porque se dá as irradiações, como as irradiações de Deus são muito fortes, então precisava de uma parte dele ficar na criação, para que essas irradiações não voltassem para ele. Para nós voltarmos para a nossa origem, a origem do espírito humano, que é o paraíso, não é o divino inenteal que é Deus, porque a origem do espírito humano é diferente. É isso que nós precisamos de entender. Muitos falam assim, filho de Deus, mas filho de Deus é somente Jesus e o Espírito Santo. Então, nós somos parte da criação do Criador.
nós não fazemos parte da filiação de Deus. É isso que precisa de ter bem claro assim. Porque nós acostumamos assim, e nós ouvimos e não refletimos que nós somos filhos de Deus. Não, o espírito humano, ele é criado à imagem e à perfeição. Mas a imagem e a perfeição é somente quando ele tem o amadurecimento, quando ele volta consciente para a sua origem. Então, cada espírito humano tem que ficar bem presente assim, de saber que existe graduação, que existe nível. Então, o mais importante é perceber assim que nós temos a opção todo instante da nossa vida. E a gente tem que ir observando assim. Se a pessoa ficou sem propósito na vida, sem interesse em conhecer-se, em conhecer o procedimento que existe antes dela vir para a matéria grosseira, e o procedimento que ela está tendo, e o procedimento que ela vai ter quando sair da matéria grosseira. Se ela ficar alheia a esse desenvolvimento, os outros, na moradia, os conhecidos, começam a determinar a vida da pessoa. Mas se a pessoa tivesse uma bondade, ela saberia da responsabilidade que ela tem em querer determinar a vida do outro, achando que vai ser bom para o outro. Se ela tivesse o conhecimento, ela saberia sim que cada determinação que ela dá, ela agora está presa àquelas determinações. Então aquele que vai seguir as determinações, dificilmente vai ser para benefício dele, para ele ter um desenvolvimento. Porque ele está recebendo orientação daqueles menos qualificados. Porque o qualificado é aquela condição do mestre da oficina. Ele tem uma noção daquele que ele está como aprendiz ali nas suas imediações. Então ele vai dando responsabilidades proporcional. Agora, se a pessoa não é qualificada e ela passa a determinar a vida de seu semelhante, ela é responsável. Aquele que está seguindo aquelas orientações. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade é para a pessoa. Então, o evoluir é individual. Nós temos que melhorar. E a melhor a pessoa tem que saber assim que não é somente no relacionamento, porque a pessoa pode ter aulas de como relacionar, e a gente vai observando assim que tem muitas profissões que dirigem termos assim bem importantes para o seu semelhante, mas aquele semelhante muitas vezes não tem nenhum merecimento para receber aqueles termos. Mas aquele que está dirigindo a esse dessa maneira é igual a esse, porque é bem grave assim o jeito que nós comportamos na vida. Melhorarmos. E a melhora a pessoa tem que saber sim que é melhora de constituição, de entendimento, e uma melhora, aquela condição assim, né? Daquele professor que está sempre voltando com os alunos para a matéria anterior. Porque precisa de criar base dentro daqueles alunos da maneira que eles necessitam para assimilar aquelas informações. Então, Deus é Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Então, Deus Filho é Jesus. Aquelas irradiações do Criador que possibilitou habitar um corpo, o corpo de Jesus, que pudesse atuar com as irradiações. Nesse atuar, pôde trazer para os seres humanos de volta a possibilidade dos seres humanos voltarem para a pátria do Espírito. É isso que nós precisamos de ter bem presente dentro de nós. Para voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que ter o conhecimento. E esse conhecimento a pessoa tem que saber que não é mais ou menos. Ela tem que ter um aprofundamento. Porque se em todas as coisas é feito um trabalho de mostrar o período anterior para ver como a pessoa se encontra, então na vida seguinte é o mesmo procedimento. E é bem interessante porque nós sempre somos avaliados. Então a pessoa apresenta uma qualidade, perguntam a idade dele. A pessoa não apresentou qualidade nenhuma, também pergunta a idade dele. Aquela criança também está sempre sendo perguntada a idade daquela criança. Então quer dizer assim, sempre em toda a época da nossa existência tem as referências.
de como nós nos encontramos na fase em que nós estamos. É isso que cada um tem que lembrar assim. Então, essas perguntas é mostrando para nós mesmos se nós estamos presentes, se nós nos encontramos descuidados, ou qual é o procedimento que eu preciso de ter agora para que a minha avaliação seja correta. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa condição de termos esse equilíbrio, de lembrarmos assim que num período anterior, o nome de Deus era venerado, existia uma consideração, um respeito, e que no momento o nome de Deus é dito de qualquer maneira, de qualquer forma. E o jeito que muitos e muitos outros dizem o nome de Deus é determinando, como se Deus estivesse ali para atendê-lo. E aquele outro usa da mesma maneira. Então, voltar a ter uma veneração, uma condição bem importante, de lembrar assim da bondade do Criador, dos poucos que ainda mereciam ser salvos, por isso ele deu uma parte sua, que é semelhante àquele que tem o rebanho. Então, de período em período, ele vai fazendo a contagem. E quando falta um, ele procura a maneira de buscar esse um que está faltando. Essa naturalidade, essa coisa boa assim que existe na criação. E a gente vai observando assim que existe uma bondade muito maior do que aquela que nós comportamos. Porque normalmente esse comportamento nosso de bondade está sempre relacionado a filhos. Então sempre possibilitar para filhos. Mas se a pessoa coloca um grão de semente no solo, ela colhe espigas. Então naquela espiga ela tem muitas centenas de grãos. Então quer dizer assim, essa bondade é isso que nós precisaríamos de perceber e de observar assim como é que nós estamos atuando na vida com a bondade. Mas a bondade do Criador está relacionado também à justiça e à pureza. Porque se a pessoa colocou aquele grão no solo, ela também teve que preparar o solo. Ela também tem que cultivar, ela tem que possibilitar a água para que venha ter o equilíbrio. É isso que nós precisamos de perceber. Então, cada pessoa tem que trabalhar muito com ela e observando assim que as informações que nos trouxeram a respeito do Filho de Deus, da bondade dele, por isso ele foi colocado na cruz. Então nós tínhamos que lembrar assim, ele foi colocado na cruz porque ele incomodava os dirigentes daquela época, porque ele trazia a verdade. Então, depois que ele foi embora, depois da morte dele, aquela referência assim da bondade. Então, como não tinha nenhuma justificativa, então disseram assim que a bondade dele foi para que tirasse os pecados dos seres humanos. No nosso comportamento diário, nós vamos vendo assim que não tem como uma pessoa ser punida por outra. Isso a gente pode observar assim na moradia, numa casa que tem muitas crianças ali que fazem muita bagunça. Então, de vez em quando, um é punido. Mas aquele que não foi punido, ele então não tem débito, mas muitas vezes é punido mais de um, porque ele já tinha um débito anterior. Então, ele tinha recebido uma promessa e numa outra oportunidade ele pagaria por aquilo que ele fez. Quer dizer que as coisas na nossa vida diária, nós vamos analisando que tem uma coerência. Agora, com os ensinos que foram modificados, nós vamos aceitando e vamos confirmando assim que, mesmo não tendo coerência, nós vamos aceitando calado. Não podíamos. Nós tínhamos que mostrar dentro de nós, para que aqueles que nós conhecemos, ou aquele que está verbalizando, que nós temos um conhecimento e que a justiça, ela é equilibrada. É isso que é bom a pessoa ir lembrando assim. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Deus Filho nós sabemos assim que é Jesus, que as irradiações de Deus
possibilitou assim que viesse e habitasse o corpo de Jesus, possibilitando assim que ele trouxesse o amor. Porque os velhos profetas, os enviados, já não tinham mais esta condição. Os seres humanos não ouviam e não valorizavam. Então, o cérebro maior predomina. O cérebro menor é a condição do espírito, são os valores eternos. E a gente vai observando assim que tem realmente valores eternos. Aquele que fez uma obra bem feita, ele é lembrado anos e anos depois. Então são valores eternos. O caminho desse normalmente vai ser melhor aplanado, porque ele só recebe influências boas. O Espírito Santo é a lei, é a justiça, é a vontade de Deus, é o karma. São as determinações. Isso é bem importante assim. Nessas determinações, nós temos toda a hora, todo instante, a condição de fazer aquilo que precisa de ser feito. Então quer dizer que o nosso destino é traçado todo instante. E a gente vai observando assim que tem muitos auxílios. Quer dizer, cabe a cada um ficar voltado para dentro dele com os ensinos para conseguir receber os auxílios. Porque nós sabemos que existe. E nós já ouvimos muitas pessoas falarem assim que foi um milagre aquilo que aconteceu, do jeito que teve o desfecho daquela situação. Quer dizer, aquele recebeu o auxílio. Qual é o procedimento que ele tinha dentro dele para receber esses auxílios? É isso que nós precisamos de perceber. Então, quando nós tivermos conhecimento de uma pessoa que recebeu um auxílio, então perguntar para ele como é que ele vem cultivando a maneira de ser, porque ele cultivou um jeito bom, um jeito de ter o merecimento de ter o auxílio. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Deus Filho é aquela condição bem importante assim de Jesus, ter trazido o amor. Então, na época de Jesus, tendo a fé, naquela época, pelos relatos que nós conhecemos, daqueles cristãos que eram colocados na arena e que depois iam verificar o semblante deles, era um semblante leve, um semblante bom de ser visto. Quer dizer que, na época de Jesus, ter a fé era suficiente. Mas hoje, na época do Espírito Santo, do Filho do Homem, tem que ter o conhecimento. Porque já se passaram 2000 anos e muitos fizeram de cada ensino que Jesus trouxe uma religião e cada um esqueceu assim que Jesus fala que não veio trazer uma nova religião. Quer dizer que é aquela condição bem importante que se encontra nos ensinos. Quando a pessoa tem vontade de receber alguma coisa, de ter uma solução, ela precisa de fechar a porta do seu quarto. Então o trabalho que vem sendo feito, desvirtuando, é pessoal. Então hoje nós sabemos assim que para a pessoa evoluir, o trabalho é dela, ela é que tem que fazer o alinhamento daquilo que precisa. Então é cada um, porque aquilo que é muito bom para o meu conhecido, para o meu irmão de sangue, pode não ser bom para a minha vida. Então essa naturalidade de perceber a individualidade. Então, para uma pessoa ter essa condição, ela tem que ter o conhecimento. E os preparadores do caminho, o Filho de Deus, sempre trouxe as informações. Então, as informações se encontram. Viver de acordo com os ensinos agora e, na sequência, continuar vivendo de acordo com os ensinos. Para isso, a pessoa tem que lembrar que ela tem que alinhar todo o instante na compreensão. O jeito que nós estamos recebendo as informações e o jeito que nós processamos essas informações. Porque nós sabemos assim que quando fala 4 ou 5 palavras, aquele que vai repetir já altera. Dificilmente tem um que repete aquelas palavras do jeito que ele ouviu.
E também, muitas vezes, não tem o conceito da significação daquelas palavras. Isso fica bem fácil assim da gente observar o aprofundamento que existe na palavra casa. Porque todos nós temos uma casa, uma moradia, e nós já fomos em outras moradias, e nós vemos assim que cada moradia tem a personalidade daquele que ocupa aquele espaço. Então, essa coisa natural assim que nós tínhamos que perceber com os ensinos. Como é que eu estou assimilando os ensinos? É isso que é bem importante assim para cada um. O jeito que eu estou assimilando. Porque não é a mesma maneira do outro. Porque quando tem duas pessoas subindo uma escada, cada um se encontra num degrau. Então, naturalmente, cada um tem uma visão diferente do ângulo em que ele se encontra. Dentro de nós é a mesma coisa. Porque se está tendo uma degradação, está tendo uma degradação do conceito, da significação que aquelas palavras têm para a minha pessoa. Então eu sempre trago para o meu entendimento. Então o livro Na Luz da Verdade é essa condição bem importante, de nos apresentar essa naturalidade que precisa de ser apresentada na nossa vida. De perceber assim que nós nos encontramos numa condição que cada um é que é responsável por ele. Não é o outro. É como eu me encontro como responsável por mim mesmo. Então, o conhecimento dos ensinos, perceber assim que o destino a pessoa terá que colher. Mas todo instante ela tem possibilidade de melhorar o seu destino. Aquela condição que muitos falam assim do karma, né? Que a pessoa não tem opção. Esquecemos da bondade do Criador de nos possibilitar o instante do certo e o instante do errado. Então a pessoa saiu de manhã da sua moradia para o trabalho, ela tem a opção de levar uma blusa, ela tem a opção de levar outra coisa. Antes. Tanto é que muitas vezes, quando é um jovem, por exemplo, que está saindo da moradia, aquele adulto recomenda que ele leve um agasalho ou sistema de proteção, porque o adulto tem noção do que é possível acontecer durante o dia. Quer dizer que antes de sair da moradia, a pessoa ainda recebeu uma orientação. Então o destino é assim. É essa condição bem importante. Mas depois que nós saímos da moradia, então nós vamos cumprir aquilo que está determinado para nós. Vai ser necessário a blusa ou não vai ser necessário? Tudo é antes. Então, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é a vontade de Deus, é o destino. Pecado contra Deus Pai pode ser perdoado, pecado contra Deus Filho pode ser perdoado, mas contra o Espírito Santo não pode, que é a lei, que é a determinação, que é a vontade de Deus. Então aquela condição bem importante assim, né, que muitos jovens fazem coisas que não poderia ser feito. Então depois ele vem pedir ajuda e solução para o adulto. Mas o adulto às vezes fala para ele, mas antes de você fazer, você não me perguntou. Então essa naturalidade que tínhamos que compreender. Então estudar o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa coisa muito boa assim, de ver antes aquilo que vai ser bom para a nossa existência. Então Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Deus Filho é o amor, é aquela condição de Deus possibilitando assim que mais uma vez viesse os auxílios para aqueles que tinham um anseio verdadeiro dentro deles. Então os auxílios vieram, agora cabe a cada um observar assim o procedimento que ele está tendo, o procedimento que precisa de continuar tendo. Então a nossa evolução apresenta-se numa condição individual, é o esforço individual, é a compreensão individual. Estuda o livro Na Luz da Verdade.